apresentamos uma experiência que Deus concedeu ao pastor Eduardo Santos sobre a faculdade. Paz do Senhor, ouvintes do Brasil, do exterior. Mais uma vez, quem está gravando aqui sou eu, pastor Eduardo Santos, pastor fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aliás, Igreja Revelada, Igreja da Última Hora. Nos acompanhe pela www.radiofilhodedeus.com.br ou pelo YouTube, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Pois é, meus irmãos, estamos voltando ao normal. E eu quero estar gravando aqui uma experiência que eu tive com faculdade. Há alguns meses atrás, a minha esposa recebe uma mensagem de uma pergunta de uma irmã, mulher de um pastor, perguntando se ela poderia fazer uma faculdade. Que com o ministério, qual é a posição do ministério sobre isso? Eu mandei falar para ela que o ministério não se opõe. Mas dentro do meu coração, assim, pensando, faculdade é para jovem, casada não é para estar fazendo faculdade, principalmente mulher de pastor, é para estar seguindo o pastor e fazendo a obra, porque já está numa idade já de estar acompanhando o pastor e fazendo a obra, né? Idade de fazer faculdade é para jovem. Tá, pensei, mas não falei nada, porque o ministério, na verdade, não se opõe. Mas na mesma noite dessa conversa, eu tive uma visão em sonho que eu estava fazendo faculdade. Nesse lugar eu era um jovem e de repente era eu com a minha idade mesmo. Então ficou uma coisa assim estranha. E logo eu já era, quando eu chegava lá como um jovem, já era apredejado porque era crente, né? Lá eles queriam ensinar que nós viemos do macaco, eu não aceitava. E uma série de situações difíceis para alguém cristão fazendo faculdade. Alguns dizendo que Deus não existia. E nisso fui passando por aquele período difícil. De repente já não era mais um jovem, era um pastor já, como eu sou agora, fazendo faculdade. E eu era muito perseguido por causa disso. E eu pensava, eu deveria estar pregando no evangelho, devia estar pregando a doutrina em vez de estar aqui fazendo essa faculdade do diabo. Porque para mim já não tinha jeito aquela faculdade mais. Eu já estava um pouquinho mais velho, como eu sou hoje, e para mim aquilo era perda de tempo. Para aumentar a minha frustração, eu vi um grande boi, um boi assim, meio cinza, preto para cinza assim, gigante, entrando no ginásio dessa faculdade, e eu via o olhar de desespero, de medo, ver aquela aberração daquelas pessoas que eram crentes e estavam fazendo faculdade. Principalmente os jovens, com medo daquela aberração gigante do tamanho de um prédio. Eles tentando colocar dentro desse ginásio uma grande aberração, que parece que eles tinham feito uma mistura de sangue de um, sangue de outro, de animal, e virou aquela aberração, parecendo um próprio diabo. E eles puxando com uma corda, aquela coisa enorme. E aí eu via jovens crentes desesperados, com medo de sair para fora, com medo de ficar ali dentro, não estava por essa aberração. Mas os ímpios estavam alegres com aquele monstro que eles criaram ali, misturando sangue de vários animais, e fez aquele monstrão. Estavam alegres com a aberração que eles criou. Mas quem era crente de sã doutrina estavam todos desesperados. Quando eu despertei daquilo, com muito medo, com aquela presença do maligno, uma voz desce do céu e me disse: faculdade não é para vocês mais, são casados, vão fazer minha obra, vão pregar minha doutrina, eu não permito, não aceito. As mulheres dos meus pastores têm que estar junto com eles pregando a doutrina, e assim meus pastores também, meus obreiros. Quanto aos jovens da minha igreja, eu permito, desde que use o conhecimento em favor da minha obra, mas que tenham muito cuidado com o que vão tentar colocar em vossas mentes, com as aberrações que vocês vão ver ser criadas. Bom, foi isso que Deus me falou, e eu estou lavando as minhas mãos já tem algum tempo, mas como vocês sabem, aqui passamos por um vento forte de luta, mas a maré já baixou, o vento se acalmou, e agora estou voltando aí a gravar as experiências e outras coisas também, que vocês já sabem que Deus deu aqui para mim, né, essa inteligência, ou dizer, esse dom
tá tirando carrapicho e outras coisas mais aí. Então fique na paz, essa foi a experiência, guarde para você. Se quiser temer com Deus, teme e pague o preço. E agora é você e Deus. Fique na paz e até mais, se Deus quiser.